Olá, 16 governadores, principalmente das regiões Norte e Nordeste, estiveram em Brasília para pedir a redistribuição dos royalties do petróleo extraído do mar. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Wellington Dias. Ele apresentou um projeto diante do apelo feito pelos governadores para tentar discutir essa redistribuição. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço. Mal o senhor apresentou o projeto e os representantes daqueles estados produtores, como Rio de Janeiro, já vieram a público se mostrar muito preocupados com a possibilidade de discutir redistribuição de contratos que já estão em andamento. Segundo eles, é mudar a regra do jogo no meio do jogo. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro eu já vim acompanhando essa discussão ainda antes como governador, e junto ao presidente Lula, aqui no Congresso Nacional, infelizmente, terminou tendo uma votação que não foi fruto de um entendimento envolvendo todas as partes. Qual é o desafio hoje? Hoje nós temos uma proposta na Câmara, essa proposta foi apresentada já no final de 2010 pelo presidente Lula, porque ele teve que vetar o projeto aprovado aqui pelo Congresso Nacional. Existiu uma emenda, ficou conhecida até como emenda Ibsen, Ibsen Pinheiro, redistribuía de maneira igualitária pelos estados, ou pelo menos proporcional ao que eles recebem hoje pelo Fundo de Participação dos Estados, não é isso? Correto. Essa proposta, nessa parte, ela é boa. A proposta, o que ela tem de avanço? Ela considera, como diz a Constituição, todo o petróleo produzido na chamada plataforma continental, todo o petróleo em mar. Então, esse conceito ele é mais avançado do que só a parte do pré-sal. Nós estamos falando de pré-sal e de pós-sal. Todo o petróleo em mar, portanto. Segundo, ela distribui por todos os estados brasileiros. Por quê? Porque todo o petróleo do mar pertence à União. Se pertence à União, pertence a todos os brasileiros e brasileiras. A nossa proposta começa daí. A partir daí vem 3 problemas. Primeiro, como fazer com os estados como Rio e Espírito Santo, que por uma regra lá atrás, numa conjuntura lá atrás, ficariam com um volume elevado do total dos royalties. Já se acostumaram com aquela possibilidade já está de nas receita, despesas, já licitaram. Pois aquele dinheiro ali já está nas despesas, tá? Na receita de um lado e na despesa do outro. Então a nossa proposta, ela protege esses estados. Ela coloca que esses estados vão receber como patamar mínimo o que já recebiam antes, com base na média dos últimos 5 anos. É mais ou menos o que receberam o ano passado, mais ou menos 9 bilhões de reais. Estou botando aqui tudo em números redondos. A União, por sua vez, foi por isso que o presidente Lula vetou, diz assim, eu não tenho dinheiro aqui, estou fazendo corte no orçamento, é isso que disse a presidente Lula, a presidente Dilma agora, eu não tenho dinheiro para compensar esses estados, eu não tenho 9 bilhões aqui. Seria o segundo estudo possível, fazer com que a União pagasse Exatamente. A esses estados e a União pela não, dificuldade. Não tenho esse dinheiro aqui. A partir daí, nós estamos aproveitando um ano em que aumenta muito a extração de petróleo, ao mesmo tempo o preço do petróleo está bom, é um preço que está aquecido no mercado, então é o melhor ano para se fazer esse entendimento. São mais ou menos 25 bilhões de reais os recursos a serem distribuídos de royalties. Este ano tira, portanto, 9 bilhões em números redondos para Espírito Santo e Rio de Janeiro, sobram 16, tira mais ou menos 7 bilhões da parte de petróleo em mar. A União tem mais petróleo em terra. Para a União fica com 7 bilhões e 200 exatamente da parte dela de petróleo em mar e mais 1 bilhão e 300 de petróleo do território. Então a União fica com o que já recebia, cerca de 8 bilhões e meio. Com isso, sobram cerca de 9 bilhões. Esse valor, embora seja mais baixo do que o que estava previsto aqui no Senado, mas qual é a vantagem? Num acordo, vota e começa a receber. Então, estão aí com 2 anos sem receber. Rio de Janeiro e outros estados produtores, assim como a União, receberiam a mesma coisa que já estão recebendo hoje. Correto. O que vier a mais divide pelos outros estados. Sobram cerca de 9 bilhões, 4 bilhões e meio para os estados, 4 bilhões e meio para os municípios. Eles vão receber por essa regra próximo de 80% do que receberia com base na lei
que foi aprovado aqui no Senado. Agora, por esse projeto, então, que é o que o senhor propõe à discussão, já não há uma divisão entre os projetos que ainda serão licitados para explorar petróleo nas camadas do pré-sal e aqueles que já estão em andamento? Não, nem os que já estavam explorando lá atrás. Se tem alguma região do Brasil que tem plataforma de petróleo, não só no pré-sal, no mar, essa é dividida igualitariamente para todo mundo pela regra do fundo de participação. O argumento daqueles parlamentares que representam esses estados é de que, inclusive, isso seria inconstitucional ou seria um direito adquirido a partir desses contratos, senador. O senhor teme uma briga mais tarde transformada em briga judicial? Nós tivemos consultando vários juristas, o Supremo, não só as assessorias aqui do Senado, da Câmara, e segurança total. Ou seja, o contrato de licitação, ele é um contrato com as empresas, não tem nada a ver com os estados. Nada a ver com os estados. Royalties é uma coisa, o contrato para exploração é outra. O que foi licitado é o contrato para exploração. As regras daqueles contratos para exploração serão mantidas. Agora, as regras da distribuição dos royalties, essa é outra parte, não tem nenhum lugar que tenha contrato dizendo diferente. Quando